Oi, assinantes! Aproveitando que a nossa edição é toda sobre Natal, a gente pensou em fazer um vídeo mostrando para vocês como a gente transformar o nosso look do dia a dia, do trabalho, para eventos. Por quê? Porque nessa época do ano, a partir de novembro, ali dezembro, começa a acontecer muito esses eventos de confraternizações. Seja um amigo oculto, um happy hour, algum encontro com as amigas, encontros mais formais de trabalho, e gera muito essa dúvida. Normalmente eu recebo no meu Instagram esse tipo de dúvida: o que usar, o que vestir. E para quem não tem esse tipo de evento, também pode usar esse conteúdo para entender como que funciona uma versatilização, porque isso que eu vou mostrar para vocês nada mais é do que a gente entender que o nosso armário precisa ser dinâmico para que ele fique muito mais versátil. Então eu uso uma mesma base de roupa e troco os acessórios para justamente versatilizar. Essa é a chave de um armário muito mais funcional e que parece maior do que realmente ele é. Então eu vou mostrar um primeiro look aqui para vocês, no meu próprio corpo, e os outros eu vou trazer algumas fotos antigas minhas que entram bem nesse contexto, e até eu montei alguns looks com as peças da curadoria, para que vocês consigam trazer essa peça de lá e aplicar nesse contexto. A minha barriga já não permite mais fazer tanta versatilização aqui para vocês, mas vejam, esse seria um look que eu estaria no meu trabalho, por exemplo, tranquilamente, com uma bolsa maior, com uma bolsa tote, com um jeans, um mocassim, um sapato super confortável, e aí a gente faz a troca. Então, por exemplo, digamos que eu teria, depois daqui, um evento tanto de trabalho quanto entre amigos, o que eu iria trocar? Primeira dica, eu gosto muito das camisas de cetim. Eu sei que a maioria das pessoas tem uma dificuldade porque acha que envelhece, mas eu acho que é uma camisa que a gente consegue quebrar muito bem com uma peça mais casual, como jeans, e ao mesmo tempo é uma peça muito estratégica para ir para eventos. Então aqui eu já vim com a camisa de cetim para mostrar isso para vocês, mesclei com o jeans, e aí a gente troca o mocassim por um escarpão vermelho, por exemplo. Na verdade, aqui poderia ser qualquer salto, né? Mas o escarpão vermelho já traz um ar mais sensual, uma proposta um pouco mais moderna, já traz um ponto de cor, então já muda completamente a proposta do look, ó. Ainda nesse look, eu traria ou uma bolsa com textura, uma bolsa de palha, que a bolsa clutch, ela já dá esse ar mais arrumadinho, sabe? Então, poderia ser a clutch, ou ainda, uma dica muito legal também, é a gente ter essas bolsas, seja de paetê, seja bolsa bordada, todas elas já trazem um arzinho mais arrumado. Ó, e aí eu posso usar ela tanto na mão, quanto no ombro, quanto transpassada, e ela já deixa o meu look muito mais interessante, muito mais brilhoso, né? Então, isso aqui são estratégias de a gente ter no armário. Facilmente a gente pode carregar numa sacola e levar para o trabalho, ou até deixar no carro e fazer a troca no carro. Outros itens que eu considero bem legais são os acessórios biju. Então, por exemplo, um brincão para trocar por um brinco de dia a dia, ele já dá outro ar na proposta, gurias. Eu sei que muitas mulheres, né, têm muita dificuldade de usar brinco grande, mas para quem quiser começar nesses momentos assim mais descontraídos, é uma boa forma. E aí eu recomendo brinco maior, pode ser de metal, pode ser de strass. Esse aqui que eu tô usando, vocês vão ver como ele traz uma super, ó, olhem a diferença entre um e outro. Então aqui eu vou tapar e aqui vocês vão ver esse brilho que também já traz um ar muito mais arrumadinho pro look. Ou para quem não consegue usar brinco, que eu sei que tem muita gente com alergia ou que não se adapta, também pode fazer a troca pelo colar bem alongado, ó, e bem poderoso. Para sair, para dar esse efeito, tem que ser uma bijuteria de maior efeito. Então não adianta eu colocar às vezes só um colarzinho delicado, porque aí o efeito não vai ser o mesmo. Aí já vão para uma bolsa ou para um sapato que tem um pouco mais de proposta arrumada. E agora vamos aos looks. Então eu vou explicando para vocês alguns itens que eu acho super legais vocês terem no armário, exemplificando com looks meus. Então vamos para esse primeiro, que é um look super básico. Vejam, gurias, é um jeans reto e uma camiseta branca. A maioria das pessoas tem isso no armário e se não tem, deveriam ter, tá? Então aqui o que a gente faz? Esse já é o look que seria para sair, por exemplo. Eu poderia estar com uma sapatilha, um blazer e um brinco pequenininho no meu trabalho. E aí, para sair, eu coloquei um
sapato de verniz preto mais robusto, né, que ele traz toda uma sensualidade ali, e um brincão, como o que eu mostrei anteriormente para vocês. Então, 2 itens já modificaram completamente o look. Ainda daria para trazer uma clutch e uma jaquetinha de couro, por exemplo. Segundo look, vejam que a base é a mesma. Isso é muito legal de vocês terem consciência no armário de vocês. A mesma base, o jeans e a camiseta, podem se transformar dependendo da sobreposição, do sapato e do acessório. Isso é muito legal vocês terem em mente, porque versatiliza muito a questão dos acessórios, das peças, e vocês têm um armário muito mais rico. Então aqui eu já troquei por um escarpão bege, por quê? Porque eu trouxe um blazer de oncinha, que ele foi o astro do look, junto com, de novo, um brinco de strass bem poderoso. Bolsa preta e pronto. Vejam como esse é um look extremamente básico, mas que, trazendo esses itens de mais personalidade, já se transformou num look mais noturno. Terceiro look já para uma mulher aqui com uma alfaiataria mais pesada, por exemplo, para o trabalho. E aí, olha que legal que ficou o lenço com o broche. Então isso já trouxe um ar muito mais arrumado para o look. E eu já tô pensando, claro, de repente num evento de trabalho, que vocês queiram passar mais elegância, mais sofisticação. Vejam que aqui também eu usei um brinco, então ficou bem o ponto focal lá em cima do look. E aí, sapato vermelho, que eu sempre acho que traz um toque mais noturno, e é uma jaquetinha jeans para, de repente, descontrair um pouquinho esse look. Quarto look, de novo, olhem que jeito legal de usar o lenço. Super diferente, talvez não seja o jeito mais confortável, né? Não são todas as mulheres que se adaptam, mas é uma proposta que sai completamente do normal e transforma um look todo preto, super básico. Depois, outra peça que eu gosto muito são os brilhos, ou calças mais estilo jogger, porque isso também transforma muito o nosso look. Então eu poderia estar, por exemplo, com uma camiseta branca ali, um blazer preto e um mocassim preto. Para sair, o que eu fiz? Troquei pela sandália preta, trouxe uma blusa com um detalhe assimétrico, então sempre que a gente traz essas linhas inclinadas, aparece um pouco mais os ombros, aqui a saboneteira, um pouco mais de pele, isso também traz um ar mais noturno. E aí a jaquetinha de couro, que eu acho que junto com a jaqueta jeans, são as sobreposições mais legais para esses eventos de happy hour, de barzinho, de encontros. Esse look eu acho muito legal, claro que ele já exala um pouco mais de sensualidade, então tem que escolher muito bem aonde que ele vai ser colocado. Mas vejam, é uma sandália vazada no pé, com um jeans bem mais solto. Poderia também estar com uma camisa listrada para trabalhar e blazer, e aí troquei por um body de renda. Bem ousado, com decote, com um pouquinho de transparência, e por cima eu ainda joguei uma camisa de renda. Aqui, gurias, quem não tem camisa de renda, pode ser uma camisa de cetim, pode ser uma jaqueta de couro, até uma própria jaqueta jeans para dar uma quebrada. E o item também muito legal que transforma o look é o batom vermelho, que hoje em dia a gente tem várias opções em lápis, então no espelho do banheiro do trabalho vocês podem passar e já traz todo um up para o nosso look. Depois, eu ainda trouxe uma versão que eu também acho que transforma muito o look do trabalho, que é o blazer acinturado com o cinto. Então aqui eu poderia estar com o escarpão, a saia e o blazer solto, com uma camisa ou uma camisetinha por baixo. E na hora de sair para o evento, eu modifico o look trazendo um cintão por cima e transpassando o blazer. Uma ótima dica de styling que também tem o poder de mudar o look. Esse look ele já é mais ousadinho, a saia curta divide opiniões, né? Muitas mulheres acham que ali depois de uma certa idade ou de um certo peso não podem mais usar a saia curta. Eu particularmente acho uma peça muito interessante para esses momentos e a gente pode trazer tanto com uma bota de cano alto quanto com um escarpão normal, uma sandália, né? Até uma rasteira para dar uma desconstruída. E aí em cima eu trouxe, então, a camisa branca para dar uma equilibrada, porque como a gente já tá com a perna mais de fora, a camisa, ela equilibra um pouquinho, mas aí eu abri bem o decote dela para dar esse arzinho mais sensual. Outra ideia legal é o vestido, então eu sei que muitas mulheres gostam de usar vestido para esses momentos, e vejam que a gente pode usar esse vestido para trabalhar com um blazer alongado, uma bota, né, o próprio escarpão, e aí para sair de noite a gente só muda a bolsa, traz uma bolsa menor, mais estilo clutch, e uma jaquetinha de couro ou uma jaqueta jeans. Aqui também daria para fazer algum detalhe de cabelo preso, colocar um brincão, ou o próprio batom vermelho para dar um ar diferente do trabalho.
O short de couro ou de PU eu também acho uma peça bem legal para vocês inserirem no armário. Ele traz esse toquezinho mais rocker, mais jovial. E aqui vejam que eu misturei com uma rasteira, não precisa ser sempre com salto alto, para quem não gosta ou não consegue. E eu trouxe outra tática que eu já falei para vocês, que é a camisa de renda, porque daí ela traz uma leve transparência. Pode ser a cor que vocês tiverem no armário, eu gosto muito de fazer essa mescla entre renda e couro, traz muita personalidade. E uma dica de styling legal, que eu também acho super interessante, assim, para sair do trabalho e fui direto, é fazer isso aqui que eu fiz nesse look, ó. Então vejam que é a mesma calça jeans que eu já mostrei para vocês, um escarpão, e por baixo da camisa de renda, por baixo da camisa de cetim, que eu poderia estar trabalhando com ela, eu estou com um body de renda. Então vejam que legal, passei o dia com a camisa de seda, ali de cetim, com o blazer por cima. Na hora de ir pro happy hour, eu abro a camisa e deixo aparecer mais o colo e esse body por baixo. Então uma dica super legal, super fácil e que emenda facilmente no evento da noite depois do trabalho. E para finalizar e exemplificar também para vocês com peças que vocês possam consumir e trazer para o armário de vocês, eu fiz uma parte da curadoria com alguns itens pensando bem nesses eventos. Então aqui ao lado eu montei alguns looks para que vocês consigam visualizar, né? Porque muitas vezes eu falo e vocês não conseguem trazer isso para o armário de vocês. Então o que eu acho interessante vocês trazerem para o armário da curadoria? Camisetas estampadas, então essas camisetas de repente mais escuras, com elementos mais rocker de banda, que eu acho super legal para misturar, tanto com shortinho de couro, quanto com uma saia mais midi, né? Elementos brilhosos, então por exemplo uma blusa ou uma saia de paetê, basta misturar isso com um jeans que vocês já têm um look mais arrumadinho. Salto alto, para quem gosta, ou uma rasteira um pouco mais trabalhada no pé, que traga uma sensualidade, né? O próprio verniz, ele acrescenta essa textura que traz esse ar mais poderoso, né? Gosto também de saias curtas, como eu falei para vocês. Eu acho que para quem se anima a fazer essa mescla, pode trazer na parte de cima uma peça mais fechada e deixar as pernas mais expostas. Sobreposições, como jaqueta jeans, jaqueta de couro, uma jaqueta mais esportiva, por exemplo, uma bomber com um elemento mais arrumado, como um cetim, um paetê, também são peças bem estratégicas para jogar por cima de um look mais neutro. As clutches, né, os acessórios como um todo, na verdade. Então, trouxe bastante acessórios em biju, pensei bastante em clutches para que vocês consigam introduzir nos looks e deixar a personalidade do mais arrumadinho nesse item. E os sapatos também têm um aspecto bem importante aí para transformar. Então é isso, assinantes, espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado vocês aí a trazerem esses itens e inspirações para o armário de vocês, para que o final de ano tenha uma leveza aí nesses eventos que normalmente vocês têm dificuldade na hora de montar um look. Um beijo e até a próxima!